Olá, continuando a nossa aula do capítulo 16, quero convidar vocês agora a buscar o livro didático de vocês e abrir lá na página 216, tá? Nessa página nós vamos ter o item 8, que seria as ilusões da consciência. No século XVII, de maneiras diferentes, Hume e Spinoza já haviam levantado a crítica à tradição que valorizava a consciência como capaz de dominar as paixões. Na mesma linha, no começo do século XX, tornam-se clássicas rupturas empreendidas por aqueles que foram chamados de mestres da suspeita. Esses chamados mestres das suspeitas foram Marx, Nietzsche e Freud. Esses três filósofos foram chamados por Paul Ricoeur de mestres da suspeita. Essa denominação se dava por reconhecer nas teorias dos três pensadores o esfacelamento da crença de que possamos conhecer a realidade como ela é, ou de agir apenas a partir de pensamentos racionais sobre os quais teríamos clareza. Mais ainda, que seria preciso abandonar as discussões puramente abstratas sobre a moral e voltar-se para o indivíduo concreto. Nesse instante, o que nos importa é justamente essa perspectiva, essa tentativa de abandonar o abstrato para fixar-se no indivíduo concreto. Marx e Freud, eles já foram analisados em outro momento. Portanto, nós vamos passar a analisar com mais profundidade um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. Esse filósofo viveu entre os anos de 1844 e 1900. E ele orientou seu pensamento no sentido de resgatar, recuperar as forças vitais que, segundo ele, tinham sido subjugadas pela razão durante séculos. Para tanto, ele vai dirigir uma crítica a Sócrates. Por que a Sócrates? Porque na concepção dele, Sócrates teria sido o primeiro a encaminhar a reflexão sobre a moral, colocando as paixões sobre o controle da razão, sobre o controle racional. A tendência de desconfiança dos instintos culminou com o cristianismo, que acelerou um processo que ele chama de domesticação do ser humano. O que seria essa domesticação? Seria retirar dos seres humanos a característica que para Nietzsche era a mais importante, que eram as características instintivas. Estas teriam sido subjugadas pela razão. Este era o pensamento do filósofo alemão Nietzsche. Nietzsche, então, analisa historicamente a moral e denuncia sua incompatibilidade com a esfera da vida. Em outras palavras, sob o domínio da moral, o ser humano ele havia enfraquecido, se tornado doentio e culpado. Ao fazer a crítica à moral tradicional, Nietzsche preconiza ou ele propõe a transvaloração de todos os valores. A esse respeito, tem uma filósofa de nome Scarlett Martin, que ela diz o seguinte: a noção nietzschiana de valor opera uma subversão crítica. Ela põe de imediato a questão do valor dos valores
e esta, ao ser colocada, levanta a pergunta pela criação dos valores. Se até agora não se pôs em causa o valor dos valores, bem e mal, é porque se supôs que existiram desde sempre, instituídos num além, encontravam legitimidade num mundo suprassensível. No entanto, uma vez questionados, revelam-se apenas humanos, demasiado humanos. Em algum momento e em algum lugar, simplesmente foram criados. Vamos agora então para a genealogia da moral. Se os valores não existiram desde sempre, mas foram criados, Nietzsche propõe então uma genealogia da moral. Essa genealogia é proposta como um método de investigação sobre a origem dos valores. Mostra assim as lacunas, o que não foi dito ou foi recalcado, permitindo que alguns valores predominassem sobre outros, tornando-se conceitos abstratos e inquestionáveis. Pela genealogia, Nietzsche descobre que os instintos vitais foram submetidos e degeneraram. Procura então ressaltar aqueles valores comprometidos com o querer viver, que para ele seriam os mais importantes. O querer viver. Denuncia a falsa moral, que ele chama de decadente, que ele chama de moral de rebanho, moral de escravo. Os valores dessa moral seriam a bondade, a humildade, a piedade. Esses seriam os valores: bondade, humildade, piedade, o amor ao próximo. Distingue então a moral de escravo e a moral do Senhor. Para ele, esses valores, bondade, humildade, piedade, amor ao próximo, eles não estavam comprometidos com este valor maior, que seria o valor do querer viver. E aí que ele vai distinguir então os dois tipos de moral. A moral de escravo e a moral do Senhor. São os dois tipos de moral que ele propõe. A moral de escravo, que é a primeira que nós vamos abordar aqui, a moral de escravo. A moral de escravo, herdeira do pensamento socrático e da tradição judaico-cristã, a moral do escravo consiste na tentativa de subjugação dos instintos pela razão. O homem fera, animal de rapina, é transformado em animal doméstico ou cordeiro. Aqui nós temos os contrapontos. Esse animal fera, animal de rapina, seria o homem guiado pelos instintos. E esse animal que ele chama de doméstico ou de cordeiro seriam os indivíduos subjugando seus instintos pela razão. A moral plebeia estabelece um sistema de juízo em que o bem e o mal são valores metafísicos transcendentes. O que significa isso aqui? Metafísico transcendente, ou seja, vem de fora, é um Deus que estabelece o conceito de bem e cabe ao ser humano, então, acatar esses valores que foram construídos fora dele. E para Nietzsche, essa moral de escravo, ela nega os valores vitais, o que resulta então na passividade, na procura da paz e do repouso. O indivíduo se enfraquece e sua potência diminui. A conduta humana orientada pelo ideal de sacrifício torna-se vítima do ressentimento e da má consciência, de sentimentos de culpa, que para ele, isso aqui, esse sentimento de culpa é que escraviza o ser humano e faz com que
ele não exerça toda a sua potência de vida, o seu querer viver. Isso resultaria numa negação da alegria da vida. E ele lança toda a sua esperança para uma outra vida no mundo superior. Nietzsche é ateu, ele não acredita nisso, então ele entende que essa maneira de pensar estaria negando a própria existência e a única existência possível em nome de uma existência futura, colocando limites neste ser humano, nas suas potencialidades, nos seus desejos, onde ele executaria desejos que estão fora dele. Partindo para a segunda forma de moral que ele propõe analisar, que seria então a moral de escravo. A moral de escravo que a gente acabou de ver, agora vamos ver então a moral dos senhores. A moral que visa a conservação da vida, e aqui é o que ele valoriza, e dos seus instintos fundamentais. É positiva porque se baseia no sim à vida e configura-se sob o signo da plenitude, do acréscimo. É essa moral que ele propõe. Ela se funda na capacidade de criação, de invenção, cujo resultado é a alegria, consequência da afirmação da potência. O indivíduo que consegue então superar é aquele que atinge a situação de para além do homem. É aquele que reavalia os valores para desprezar os que o diminuem e criar outros que tenham compromisso com a vida. O professor Roberto Machado, ele expressa da seguinte maneira: para além de bem e mal não significa para além do bom e mal. A dimensão das forças, dos instintos, da vontade, de potência permanece fundamental. O que é bom? Tudo que intensifica no homem o sentimento de potência, a vontade de potência, a própria potência. O que é mal? É tudo que provém da fraqueza. Nós vimos aqui que aparecem aqui alguns conceitos. Conceito de vontade e o conceito de potência. Vamos analisar um pouquinho agora o que Nietzsche entende por esses dois conceitos, né? Conceito de vontade, de potência. Há quem pense que Nietzsche chega ao extremo individualismo e amoralismo, ou seja, contra a moral. Muitos até o chamam de nihilista para acusá-lo de negar os valores, que não faz jus ao seu pensamento. Ao contrário, o próprio Nietzsche lhe atribuiria o nihilismo à moral decadente dos valores tradicionais que acomodaram o ser humano na mediocridade, que ela é uniformizadora. Destruir esses valores é condição para que possam nascer os valores novos para além do homem, o que só é alcançado pelo que ele chama de vontade de poder. Também essa expressão pode levar à confusão. Não se trata do poder de dominar o outro, mas de forças vitais entorpecidas e recuperadas pelo indivíduo dentro de si, num dizer sim ao mundo, sim à vida. Essa seria a moral do Senhor. Nesse sentido, o poder é virtude, no sentido de força, vigor, capacidade. Portanto, virtude é autorrealização. Se essa moral valoriza a individualidade, o faz tanto para si como para os outros, pois cada um pode ser ele mesmo.